É isso aí, pessoal. Então eu vou gravar aqui mais um vídeo, né? Esse vídeo tem o objetivo de demonstrar um trabalho feito, né, aqui para o meu curso de Engenharia Elétrica, onde eu faço pela Uniub. Agora na disciplina de Projeto Integrado em Engenharia Elétrica 2, né, que é a segunda disciplina, né? A gente está na primeira etapa. Depois tem que fazer o protótipo desse aqui funcionando na prática, né? Desse projeto. O professor é o Lúcio Rogério Júnior, né? E o trabalho é o seguinte: a gente tem que fazer um sequenciador eletrônico para limpeza de filtro de manga. Né? O que é um filtro de manga? Para que ele serve? Por que tem que fazer essa limpeza? O filtro de manga é um filtro que retira impurezas, né, de gases de processos industriais. Então ele é um filtro para retirar partículas, né, que ficam sobressaentes do gás ou ar, né, alguma coisa nesse sentido. Então esse sequenciador eletrônico aqui é para fazer a limpeza dele, para que não acabe entupindo, né, juntando muita impureza e depois atrapalhar o fluxo também. Então tem que fazer a limpeza e geralmente a limpeza é feita com ar comprimido, né? Então se faz ali a limpeza com ar comprimido para retirar essas impurezas, né, e deixar ele limpo para não atrapalhar o fluxo. E como que a gente vai fazer isso? Esse aqui é a simulação no Proteus, né, onde eu fiz aqui. Eu usei praticamente o que tinha pronto do outro, né, que eu já tinha feito no vídeo passado, né, do projeto passado, só que eu fiz algumas adaptações. Eu retirei algumas ligações, coloquei esses terminais aqui para facilitar. Então aqui, ó, a gente tem aqui o display, né, de 16:2, se eu não me engano, né, esse displayzinho. E aqui agora a novidade é o seguinte: como eu estou usando o Atmega 328 aqui na simulação, eu precisei de portas digitais livres. Então eu tive que fazer o seguinte: ao invés de usar 6 portas aqui, né, deixa eu ver, 2, 4, 6 portas no display, eu coloquei esse circuito aqui que faz faz ele comunicar por protocolo I2C. Né? O protocolo I2C só usa 2 portas e elas são analógicas, que são essas aqui que eu estou usando. Ó. Então estou usando essas 2 portas para exibir toda a mensagem no display que eu quero. Então para isso só tive que adaptar uma bibliotecazinha e esse controlador aqui. Tem alguns displays já no mercado que já vem, né, com esse controlador I2C aqui, para I2C, né, que ela aceita I2C. Aqui é o Atmega, né, normal. Aqui é a parte do cristal oscilador, né, nessa parte de baixo aqui. Né, aí agora sim, agora eu já vou entrar direto no projeto. Né. Então como que funciona esse projeto aqui? Deixa eu reiniciar ele aqui. Deixa eu parar aqui a simulação. Eu vou dar play de novo. Né, primeira coisa, ele está ligando. Ele vai emitir um bip aqui no buzzer, né, para indicar que está funcionando. Né. E agora ele começa a exibir as informações, né, que o professor pediu lá. Então tem o RA, o nome do projeto, o nome o que é, né, sequenciador para limpeza, né, de fio de manga. E aí, cada mensagem dessa aqui leva 3 segundos para aparecer. Né? E seja bem-vindo. Pronto, ele iniciou o sistema. Né? Agora ele vai parar aqui, deu um bip. Né? Dá 2 bips aqui, né? Ele agora fica dando 2 bips. E aqui ele fica mostrando qual que é o modo que ele está. Se é o modo automático, né, ou se é o modo manual. Como está no modo automático, ele está aqui com o LED de status ligado, né, que está funcional. Né. Aqui na esquerda é um LED de falha, que tem um sensor de pressão. Né. Se a pressão estiver muito alta, ele não vai deixar fazer nada. Né. Aqui está mostrando a pressão. Né. Essa pressão que eu não coloquei nenhuma unidade de medida, que eu estou usando só um resistor, um potenciômetro aqui para simular ela. Então estou colocando só o valor bruto aí dela. Né. Então aqui está mostrando a pressão. E aqui, ó, na direita, né, ele tem as válvulas. Né, ele tem os LEDs indicando como se fossem as válvulas. Então são 8 LEDs com indicação de como se fosse 8 válvulas. Aí como que funciona? Ele está aqui no modo automático, né, e está verificando a pressão. Se caso a pressão aumentar, ele vai dar falha e vai desligar o sistema. Mas como está normal aqui, né, um LED de indicação normal, né, ele está no modo automático. Então ele está vindo aqui, ele vem, liga uma válvula, né, passa 2 segundos com ela ligada, desliga, passa 5 segundos com ela desligada, liga a próxima, né, passa 2 segundos ligada, 5 segundos desligada, liga a próxima e assim vai. Então 2 segundos ligadas, 5 segundos desligadas.
E chegou na última aqui, ó, ele vai esperar 25 segundos, né, que é a somatória de todos os meus números do RA, né, da minha matrícula, que vai dar, deu 25, então 25 segundos. Então ele vai dessa aqui para cá, 2 segundos ligado, 5 segundos desligado, até chegar no último. Chegou no último, 25 segundos desligado, né, até reiniciar o ciclo. Aí agora vocês viram que ele reiniciou o ciclo, né, 2 segundos ligado, 5 desligado, vai ficar 2 ligado aqui de novo, ó, nesse aqui. Agora vai ficar 5 desligado de novo e vai indo. E aqui ele está contando ciclos, né? Quantos ciclos que deu aqui no automático. Esse ciclo vai estar sendo armazenado na memória EPROM, né? Eu não sei pronunciar, mas é uma memória que não desliga, ela não perde o dado quando desliga o sistema, tá? Então ele é como se fosse uma memória de armazenamento mesmo. Do Arduino ele tem essa função. Então lá no Arduino eu vou mostrar no código como que eu fiz essa função. É bem simples. Tem uma biblioteca pronta já. Aí depois na prática eu quero testar ver se vai dar certo. Aqui eu tive que fazer uma adaptação porque na simulação não deu certo. Não sei se é por causa do Proteus, né? E por ele não usar uma memória física, né? Então aqui eu estou usando só a variável mesmo que eu estou usando para gravar na memória EPROM, né? Então aqui ele está contando os ciclos, ele vai contar os ciclos aí e vai armazenar nessa memória, e mesmo depois de desligado ele vai sempre contar, né? Agora eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou subir a pressão. Pronto, ele já deu falha, né? Ele liga o LED de falha, desliga o LED de pronto e tá falha, pressão alta. Aí eu volto aqui a pressão normal, né? Pressão zero, na verdade pressão aqui, ó. Se a pressão for muito alta, ele vai desarmar, né? Então isso aqui está indicando como se fosse um sensor de pressão. Aí agora esse jumper aqui é uma chave, né? Como se fosse uma chave para selecionar o modo, né? Então para baixo aqui ele está no modo automático, para cima no modo manual. Então vou acionar ele aqui para cima, ó. Eu selecionei ele aqui para cima, né? Então entrou no modo manual. Aqui ele já escreveu qual modo que está e está mostrando a pressão, né? Aí o que o professor pediu? Se caso a gente tinha que ter 3 botões, né? E aqui são 3 botões, onde eu aperto um botão, ele vai cada botão vai ter uma função. O botão reset, por exemplo, ele vai ligar todos as válvulas enquanto ele está pressionado. Lá na descrição eu não entendi se era por alguns segundos ou deixar ligado. Eu não entendi essa parte. Mas e o que eu fiz? Quando aperto o reset, ele liga todas as válvulas junto, né? Então, que ligou, enquanto está pressionado, ele está ligado. Se não tiver pressionado, desligado. Aí esse aqui agora é o botão de select, né? Ele é para selecionar as válvulas individuais para ligar. Então vamos supor que eu quero ligar aqui uma válvula, ó. Então eu vou escolher válvula 1, vou escolher a válvula 3. Eu vou apertando select até ele chegar na válvula 3, né? Chegou na válvula 3, está aqui, ó, selecionar. Aí eu aperto o botão de teste. Quando eu aperto o botão de teste, ele vai válvula 3 ativa, né? Só que aqui tem uma questão. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu colocar na válvula 3 de novo. Ele vai ficar ligado só, que ó, vocês olharem, ele vai ficar ligado só alguns segundinhos. Eu programei 6 segundos para ele ficar ligado. Então, ela vai ficar ligada só, né, esses 6 segundos, né, e depois vai desligar. Aí eu não sabia também se era para deixar ligado ou como que era para fazer. Então eu coloquei esse tempo aí opcional, né, depois se precisar alterar alguma coisa, eu consigo alterar. Então aqui eu seleciono qual válvula que eu quero ligar, né? Eu vou ligar aqui a válvula 5, por exemplo. Aí eu aperto, eu coloco aqui na válvula, qual válvula que é, selecionar. E a hora que eu aperto no botão de teste, válvula 5 ativa. Ele ativa a válvula, desligou, voltou para o modo manual. Se eu colocar a pressão alta aqui, ó, ele não deixa eu fazer nada, né? Ele então sempre vai estar na pressão com a falha. Então eu volto aqui a pressão, né? E vou estar no modo manual. Então vem cá, seleciono, deixa eu colocar aqui válvula 7. Não, 6. 6, né? Aí eu vou no botão de teste, ligar, válvula 6 ativa. Ele ativou ela, desligou, voltou ao normal. Se eu apertar o reset, cadê? Peraí. Se eu apertar o reset, ele liga tudo, né? Então ele liga todas as válvulas. Aí agora eu vou lá para o código, né? Que eu vou explicar agora o código. Deixa eu só voltar aqui para o modo automático. Eu já voltou para o automático, manteve os ciclos, né? E agora ele vai adicionando. É sempre, só a hora que ele termina
a contagem dos 25 segundos que ela incrementa um aqui, ó. Então deixa eu vir aqui no código. Aí agora aqui no código, vamos lá, para a parte inicial. Aqui é a inclusão das bibliotecas, né, onde que eu fiz a inclusão das bibliotecas que eu estou usando. Aqui é a parte do display, 16:2 mesmo, acho que eu falei isso naquela hora. Aqui são as variáveis, né, eu tive que usar bastante variável nesse projeto. Aqui eu tive uma coisa diferente, que eu tive que usar um vetor, né, então aqui eu tive que usar um vetor para indicar qual seria a válvula que eu queria ligar naquele processo lá de escolher a válvula, né, aqui ó, de escolher a válvula no manual, né. Então eu tive que colocar um vetor para facilitar. Aqui é a parte de configurações, né, de definir se é entrada ou saída. Ah, só uma coisa aqui, deixa eu voltar no projeto. O professor pediu para que essa chave ela esteja ligada aqui, ó, a chave ela está ligada numa porta digital, né? O sensor está numa porta analógica, né, que é a pressão, os botões também estão numa porta analógica e a chave está na porta digital, tá? Então, eu tive que fazer uma leitura digital. Aqui está a parte de exibição das mensagens, né? Onde lá que exibe as mensagens iniciais. E aqui, ó, ele vai sempre começar com o valor armazenado na memória, porque senão se eu deixar ele zera. Então, como eu declarei a variável zero aqui, ó, se eu deixar sem isso aqui, ó, ele vai zerar o contador na memória sempre que iniciar o sistema. E eu não quero isso, né? Aí que já entra no repetição, né? Aqui é o negócio da biblioteca do timer on. Aqui já é a leitura das portas analógicas, né, para saber, para medir a pressão, e o botão os botões, né, na realidade de mexer, de selecionar, né, o sistema. Aqui eu já tenho uma verificação para caso de falha, né. Aqui é onde que mantém o LED ativo, né, aquele LED amarelo ativo, né. Aqui o que mais que eu tenho aqui? Que é caso tiver a pressão alta, ele vai falar, né? LED ativo high, pressão alta, e vai estar com o LED ativo desligado, né? Aqui é uma verificação também, né? É onde que ele vai exibir as mensagens de modo, né? Se está automático, se está manual, e também a quantidade de ciclos e a pressão, né? Aqui para vocês verem tem as variáveis, tudo certinho. Aqui é onde que ele chama as funções prontas. Então eu preferi fazer funções para ficar mais organizado, né? Aqui tem a função de tempo, onde ele incrementa o tempo, né, do timer on. Aqui eu tenho a função do modo manual, né? Então aqui eu tenho essa função do modo manual, essa aqui toda. Deixa eu voltar aqui. Aqui é o modo manual. Então aqui ele analisa, né? Esse modo manual aqui, ó. Ele vai ligar todas, né? Uma das coisas que ele vai fazer vai ligar todas, né? Se caso for o reset, se caso apertar o reset, né? E aqui agora na segunda parte é a parte ele ativa a válvula selecionada, né? Então ele ativa a válvula selecionada, e no 3 aqui é onde que ele pede para escolher qual válvula que é. Então aqui escolhe a válvula, e aqui ele define, ele ativa a válvula, né? Aí aqui é onde que entra a questão do vetor, né? Então aqui eu tenho um vetor, né, e eu pego a posição do vetor de acordo com a válvula que ele escolheu, para não ficar fazendo muita coisa, né? E aqui é o estado normal, que é tudo desligado. Então tudo desligado. Se acontecer alguma coisa dessas aqui, ele vai ativar de acordo com o botão apertado, né? Aqui é para selecionar o modo, a função para selecionar o modo. Então ele pega aqui, verifica qual que é onde que a chave está, né? Se a chave está zerada lá ou se ela está com algum valor, aí ele vai definir se está com modo automático, né? Ou se for diferente de zero, no caso vai estar modo automático. Se não tiver, vai ser modo manual. Então ele define isso aqui tudo nos modos, né? Aqui é a parte de salvar na memória, né? Então ele pega todo esse valor que está lá dos ciclos. Na verdade o valor está lá embaixo, eu vou mostrar depois onde que ele está somando, né? Ele pega o valor, né? Ele vai usar essa função aqui da biblioteca, vai salvar na posição 0 o valor dividido por 256, e depois ele vai pegar o resto da divisão, né? E vai somar, armazenar no valor na posição 1. Então posição 0, posição 1, né, da memória. E aqui ele vai fazer a leitura, né? Então aqui é para mim ler o que está armazenado na memória. Aí depois, para mim ler, eu tenho só que refazer essa conta aqui,
fazer o processo contrário, né? Onde eu pego a parte 1 vezes 256 mais a parte 2, que é o resto. Então, parte 1, parte 2, eu armazeno em duas partes, né? E, e depois eu faço a leitura, novamente, duas partes e concateno elas aqui, ó. Então, aqui é o para salvar na memória. Aqui é o botão de seleção, né? Então, aqui na realidade, os botões de seleção, né? Na realidade, é o que os botões vão fazer, né? Ele trabalha junto com aquela lá de cima, né? Que é a do manual, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Então, praticamente, ele só vai definir, né? Ele vai ler, na realidade, a variação de extensão, né? Dos botões lá pelos divisores de extensão, né? Com os resistores, e vai armazenar o valor na função, de acordo com qual que é o valor que está lendo. Então, isso aqui eu fiz aqui só para economizar a porta também. Então, ao invés de colocar 3 portas, eu pego uma porta só, faço um divisor de extensão de acordo com cada tecla apertada, né? Aí eu pego isso aqui e armazeno a função. Esse delay aqui, o professor pediu para não colocar delay, na realidade é certo, né? Porque senão atrapalha a execução do código. Mas eu tive que colocar por causa da simulação. No protótipo real, possivelmente eu vou conseguir tirar eles. Porque na simulação, se eu não tirar, ele fica bugando o display. Então coloquei eles aqui, esse é um delayzinho minúsculo, né? Só para não bugar o visual, né? Da simulação. Aí aqui agora eu tenho o modo de pressão, né? A função de pressão de falha, né? Onde ele está lendo aqui a diferença de tensão, de pressão. Eu coloquei aqui 800, poderia ser, por exemplo, 80%, 100%, 70%, né? Eu não sei qual que seria um parâmetro ideal para cá, mas eu coloquei aqui 800 só para testar mesmo, só para a prática. Se caso chegar em 800, tá, aquele valor da pressão, ele vai desativar todo o sistema, né? E aqui está o void, a função, né, liga válvula, onde eu chamo ela e ela faz todo o sequenciamento das válvulas no automático. Então aqui tem todas as válvulas, eu tentei garantir o máximo possível para não pular partes, né? E para uma parte só seguir depois que a outra realmente fosse executada. Então ficou bem extensa essa parte aqui, né? Mas é mais repetitivo, né? E aqui no final, né, ele vai zerar, né, vai reiniciar o ciclo, né, depois de 25 segundos desligados. Aí ele vai incrementar no valor. Esse valor aqui, ó, é o que armazena aqui nessa variável. Cadê a variável? Cadê a variável? Aqui, ó. Essa variável é o valor. Então, esse valor ali é o que ele vai pegar e vai armazenar na memória EPROM, né? E depois esse valor vai ser lido, né? Então, é isso aí. Eu acho que eu não esqueci de explicar nada não, mas eu vou estar anexando esse código também, né? Junto com a simulação do Proteus. Qualquer dúvida, estou à disposição.